Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente já vai encaminhar, né? Estamos encaminhando, na verdade, para a finalização do nosso conteúdo, certo? De todas as disciplinas, de uma maneira geral. Como vocês sabem, em junho é quando a gente finaliza todas as nossas atividades. Então, antes de a gente começar a aula de hoje, eu queria reiterar, porque no final da semana eu vou fechar as notas de vocês, que a gente tem que encaminhar para a coordenação, as notas de exercício principalmente, e aí eu não quero que ninguém fique prejudicado, porque querendo ou não, as notas de atividade ajudam bastante vocês para recuperar as notas, enfim, ficar com uma média num valor mais desejado. Tá? Então, verifiquem lá no Classroom se faltou vocês preencherem algumas das atividades agora já dessa segunda parte do conteúdo. Respondam, se tiver algum tipo de dificuldade, pode entrar em contato comigo, que eu faço essa devolutiva com vocês e vou tirando as dúvidas que podem ter, tá? E aí eu quero que vocês, por gentileza, façam isso. Acho que não é necessário encaminhar aquele checklist das pessoas que estão pendentes, certo? Porque foram poucas atividades pelo Classroom, mas de maneira geral a gente fez a atividade do fast food, certo? Que tinha ficha técnica, tinha preparação, e ainda tem alguns alunos que não me enviaram isso, e ela vale muito, uma grande parte da nota de vocês. E eu coloquei aquelas atividades no Classroom, semana passada, sobre globalização e sobre os POPs, e também poucas pessoas me responderam. Então, para quem já respondeu, tá ok, né? Então não tem pendência nenhuma. Mas para quem ainda não respondeu, eu reitero para que vocês passem lá e façam a correção, o preenchimento por parte, né? Para que a gente tenha finalize de maneira completa, sem ninguém ficar com pendência de nada. Bom, dito isso, a nossa aula de hoje, né, as duas disciplinas, nesse primeiro horário, eu vou finalizar o assunto de vocês com uma NBR, que é a 9050, que ela dá a BNT. Então, não é tanto voltado para a área da gastronomia, mas ela finaliza aquele nosso conteúdo sobre estrutura física, sobre preocupações que estão na legislação e que precisam ser atendidas. É claro, o que a gente vai ver hoje é muito em relação, certo? De instalação física, de medidas, no momento que está sendo construído o espaço onde vocês irão trabalhar com a alimentação. Mas dessa mesma maneira, da mesma forma que a gente viu outros temas que não necessariamente estavam ligados à atuação de vocês, é interessante que vocês tenham conhecimento, certo? Até para que verifique se está conforme a legislação, se está atendendo a norma, certo? Que está presente ali e que está divulgada. Eu já divulguei todo o material das nossas duas aulas de hoje lá no Classroom, e aí, após a gente finalizar aqui pelo Meet, como sempre, eu vou disponibilizar para vocês também, para que quando for o momento de vocês estudarem para as atividades, ou até se quiserem rever as aulas, lá estejam disponíveis. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a SNPR, e depois a gente vai finalizar com o assunto de gastronomia brasileira, certo? Então, só repetindo, hoje a gente tem 4 horários, então a gente tem bastante tempo para conversar tranquilamente sobre esses dois assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum questionamento naquele mesmo esquema, pode mandar pelo chat ou então ativar o microfone. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Professora, só foi 2 atividades mesmo que a senhora passou, né?
Uma dessa matéria e a da outra Isso, matéria, no né? Classroom, sim. Então tá. E tem outra? Isso. E aí, fora essas duas, fora essas, tem aquela do fast food, né? Que era a preparação, mas que vocês já entregaram. Ah, então tá. Obrigada. Beleza, então. De nada. Bom, então começando, certo, com a NBR, que é o nosso assunto específico de hoje. Eita, peraí que travou. Eita, travou. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, travou tudo. Dá para te ouvir e te ver. Tá, só um instantinho que travou aqui a minha tela. Vou voltar, me aguardem aí. Ok, consegui voltar. Problemas técnicos aconteceram. Estou projetando aqui a tela para vocês. Bom, então hoje, como eu falei, a gente vai abordar uma normativa, certo? Querendo ou não, quando a gente está trabalhando com higiene e manipulação de alimentos, muito antes de ter toda a prática, a gente tem que atender, na verdade, a muitas resoluções que tem e que precisam ser cumpridas, atendidas, senão o estabelecimento e a ordem da preparação que você está fazendo, ela pode se tornar comprometida, certo? Então, a norma que a gente vai ver hoje, como eu já havia mencionado, é a 9050, ela é da ABNT, tá? Então, a ABNT, ela não existe apenas para normatizar os trabalhos técnicos e científicos, mas ela normativa várias outras situações também, inclusive a questão do que a gente vai trabalhar hoje, que são instalações físicas, alguns tipos de produtos que são comercializados ali junto com o metro também. Então, ela é uma associação, certo? Brasileira de normas técnicas. Então, tudo que precisa de uma normatização, um indicativo de como é que essa atividade deve ser resolvida, ou como ela deve ser colocada em prática, quais são os parâmetros, tudo isso vai ser posto pela ABNT, certo? Então, só para que não fique esse confundimento em relação a isso. Ela é bem criteriosa. Quando vocês olharem, vocês a BNT da versão atualizada, certo? Que é o que eu utilizei para a construção da nossa aula de hoje. Vocês vão ver que são 97 páginas, só essa norma específica. Lá vai falar sobre vários pontos, mas eu me atentei principalmente ao que a gente consegue trazer
para os estabelecimentos, principalmente de restaurante. Então, o que a gente vai trabalhar hoje são essas estruturas onde é produzida a alimentação e onde eu estou comercializando ou existe uma circulação por parte dos clientes, certo? Então, e aí, quem tiver curiosidade para ler ela na íntegra, está disponibilizado no material de vocês. Bom, essa norma em específico, ela vai estabelecer quais são os critérios e os parâmetros técnicos a serem observados em relação ao projeto, mais especificamente da construção, instalação e ou adaptação de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. Ou seja, essa norma, ela vai indicar quando eu preciso fazer uma construção, será que eu posso fazer uma construção de qualquer jeito, levando em consideração que todas as pessoas são iguais, que elas conseguem se locomover de maneira autônoma, enfim. Então, ela leva muito em consideração a questão da acessibilidade. E aí, partindo desse princípio, eu queria perguntar para vocês, o que vocês me definiriam como acessibilidade? Uma coisa acessível, uma situação acessível, ou um espaço acessível? O que vocês diriam que é acessibilidade? Disponível para todos. Deficiente. Disponível para todos. O que mais? Tem uma palavra-chavezinha. Local onde todos possam ter acesso. Quando a gente fala de Acessibilidade, onde todos possam ter acesso. Circular livremente. Pode falar, assim, Bárbara, desculpa. cadeirantes ou pessoas que não são cadeirantes. Não é isso? Ok, certo. Exatamente, também isso. Mas quando a gente fala de acessibilidade, o que o Wesley falou, onde todos os públicos conseguem ter acesso e utilizar o serviço ou produto. Tudo isso que vocês falaram tá certo. Hoje a acessibilidade ela é muito ligada ao deficiente, principalmente ao deficiente físico, mas a gente vai ver aqui, tem uma noção que a acessibilidade ela é muito maior do que isso. E aí vocês podem até pensar, a gente da gastronomia, qual que é a preocupação em saber sobre a acessibilidade? Hoje a acessibilidade ela é um tema que está presente em todos os segmentos. Porque, por exemplo, ele está tanto na questão educacional, onde vocês têm que promover a acessibilidade, têm que garantir. Então, imagina, se eu tivesse um aluno com algum tipo de necessidade aqui, todo o material teria que ser adaptado, ou seja, garantido a acessibilidade para que eles conseguissem atingir o mesmo nível de conhecimento que os demais da turma, certo? E eu não posso tentar discriminar e nem criar um material específico para esse aluno. E esse é um ponto que a gente tem que discutir, porque muitas pessoas sempre acham que promover a acessibilidade é fazer algo diferencial para que a pessoa seja inserida. E aí você não está sendo acessível, certo? Você está sendo excludente, porque se para o mesmo serviço você promove 2 tipos de atendimento, você não está integrando essa pessoa ou esse cliente, você está tentando fazer uma diferenciação. E aí, a acessibilidade ela é importante a gente discutir, até mesmo no quesito de cidadão, em construção de pensamentos e tudo mais, porque a acessibilidade, dentre tudo, ela é a condição de percepção ou entendimento para utilização com segurança, e aí eu até grifei a palavra-chave, autonomia. Ou seja, você garantir acessibilidade é você garantir uma autonomia para o indivíduo, para o paciente ou para o cliente. Não adianta eu achar que para promover acessibilidade eu vou fazer um material diferenciado, porque eu não estou dando autonomia para esse meu aluno, por exemplo. Eu estou criando uma outra condição, e aí ele não vai fazer parte do todo, porque ele tem um material específico. Da mesma forma seria se eu produzisse um conteúdo específico para um de vocês, ou então tentasse de alguma forma favorecer um de vocês. Então, eu não estou tornando isso de maneira acessível, eu estou excluindo, colocando um diferencial.
Então, a partir de agora, quando vocês ouvirem falar sobre acessibilidade específico, o que que eu garanto, como que eu garanto uma Suelen? acessibilidade para uma pessoa. Oi, Tava oi, mudo. Tava mudo teu microfone. oi, tá me Teu ouvindo? microfone tava mudo, agora eu tô te ouvindo. Mas passou um tempo mudo. Depois que tu terminou de falar elementos. Tá, tô... tá, então tá certo. Deixa eu deixar mais próximo aqui de mim. Então, a partir de agora, vamos pensar sempre autonomia é garantir a acessibilidade, certo? Esse é o ponto-chave de toda essa definição que existe para acessibilidade. Garanta a parte da autonomia, que a pessoa pode fazer tudo o que ela precisa sem ter ajuda de terceiros para tentar melhorar essa situação. É ela, com a capacidade dela, com o interesse dela, que vai conseguir realizar as atividades que ela precisa. E baseado nisso é que essa normativa ela é construída. Porque, por exemplo, eu crio um estabelecimento, um restaurante de 2 andares. E aí, entre esses 2 andares, eu não coloco rampas, nem elevador, nem outro tipo de meio de locomoção para que um paciente cadeirante, por exemplo, queira almoçar ou fazer as suas refeições no segundo piso, certo? Então, eu não estou garantindo a acessibilidade. A imagem que fica daquele estabelecimento é: aqui só comem pessoas que não têm nenhuma necessidade ou que não têm nenhum tipo de dificuldade de locomoção ou nenhuma limitação no seu organismo. Isso não é correto, certo? Ele até não é o ideal para que a gente tenha no nosso estabelecimento, por mais que a gente pense, nunca vai ter um cliente, mas sim, porque a gente lida com várias situações, certo? Então, é isso que a gente vai fazer uma discussão hoje. É claro, essa temática ela é muito abrangente, existe discussões em relação a vários pontos, mas é interessante que vocês tenham esse contato, certo? Até de uma maneira para quebrar o tabu que existe, de que a gente não precisa se preocupar com o outro, porque eu não tenho uma limitação, eu não vou pensar nas pessoas que têm, ou porque eu não tenho uma deficiência, eu não vou me preocupar com a deficiência do outro, certo? Então a gente já tem que prever. Da mesma forma que quando vocês criarem o negócio de vocês vão se preocupar em atender pessoas que têm hábitos alimentares diferentes, a mesma questão é como é que eu vou garantir que esse cliente chegue para mim? Eu sou um cadeirante, mas eu não consigo chegar para consumir o bolinho de caranguejo seu Moisés, porque no estabelecimento dele não dá para eu chegar. E aí eu vou deixar de comer esse alimento porque ele não se planejou da maneira que estava ali na legislação, certo? Então, essa é a discussão que a gente precisa fazer e sair daqui com outro tipo de alcance. E aí eu pergunto para vocês, dentre essas 3 imagens que eu apresento aqui para vocês, quais vocês me diriam que é uma imagem que garante a acessibilidade para esse cadeirante? A segunda. E aí, quem dá mais? Por que a segunda e não a primeira? A primeira tem uma rampa. Nem Mas esse percebi, ó. portão na frente pode atrapalhar o cadeirante. Se ele estiver sozinho, às vezes ele não consegue abrir. Se não tiver alguém para abrir para ele, ele pode acabar se machucando. E no 2, não, tá livre e acesso. Mas tem que ter cuidado também com a escada, né? Que ele pode acabar caindo para trás. E a terceira não tem nem jeito dele descer, só Ok. for voando. Sim. O que mais? Por que vocês acham que é a do meio?
Essa segunda imagem aqui, que é a do cadeirante com a rampa, percebam que tem uma estrutura diferente. Então, existe uma limitação aqui, uma delimitação do espaço que é considerado seguro dessa rampa, certo? Até como a Ana falou, aqui na ponta tem uma escada. Então, quando ele chegar aqui ao topo, ele tem que se preocupar com o espaço que tem aqui, porque senão ele pode se machucar. Na minha terceira imagem, eu tenho um tipo de acessibilidade, mas ela não garante a acessibilidade universal, que é o que a gente precisa ter em mente. Não adianta só pensar, ok, eu só vou atender cadeirantes, e aí eu faço todo um espaço de acessibilidade para o cadeirante, mas eu esqueço a pessoa que tem deficiência visual, ou então que ela tem alguma dificuldade ou redução da mobilidade dela, que pode ser provisória ou permanente também, e aí eu não garanto o amplo acesso. O que está errado da primeira? A primeira, ela também tem essas faixas aqui, que são consideradas para acessibilidade, até pela questão para que você não derrape, certo? Você não escorregue. Ela tem também um corrimão, mas percebam que a inclinação dessa rampa, ela é muito alta, certo? Ela é muito íngreme. E imagina só, se eu sou um cadeirante que estou desacompanhado, e aí a gente sabe que essa é a realidade de muitos, será que eu vou conseguir subir ou descer essa rampa sem me machucar? Então, isso é uma concepção que a gente tem que ter. Todo estabelecimento tem a obrigação de ter uma cadeira de roda? Não, não tem, tá? Mas existem estabelecimentos que colocam, enfim, pela questão, às vezes, de idosos que não conseguem se sentar na cadeira que está disponível no estabelecimento, e aí eles utilizam a que está ali. Mas o que geralmente, quais são os locais que eles dão uma cadeira de roda de apoio? Principalmente os hospitais, as clínicas, alguns tipos de banheiro, certo? Em determinadas instalações também, para garantir esse transporte para essa cadeira e viabilizar a locomoção dele. Mas no estabelecimento, especificamente, não é obrigatório. Vai do dono do estabelecimento. Até porque cadeira, ela é um item pessoal, né? Então, não é todo mundo que tem essa aceitação de utilizar. Por que alguns supermercados têm? Imagina só, eu tenho um paciente que, enfim, ele está vindo de bengala, ou então ele está com uma mobilidade reduzida. Então, é mais fácil colocá-lo numa cadeira, que aí eu vou conseguir ter uma circulação de maneira mais rápida, do que os empecilhos que tem dentro do supermercado, certo? Tem as prateleiras, às vezes tem algumas coisas no meio do corredor, então isso inviabiliza, certo? Mas, de maneira geral, não é um item obrigatório, ok? Bom, então essa é a segunda imagem. A segunda imagem é a que está correta. Percebam que eu tenho uma inclinação aqui ok para uma rampa, onde o próprio cadeirante pode se locomover, independente da cadeira dele ser elétrica ou manual. Eu tenho aqui na parede o corrimão, que vai me dar essa sustentação. Quando o cadeirante está sozinho, ele precisa de um apoio maior, dependendo de como é que é a cadeira dele. Se não tiver tração, enfim, ela tende a vir para trás de maneira mais rápida, então com esse corrimão, dependendo da mobilidade que ele tenha, ele consegue ter um apoio maior e garantir a chegar até a porta do estabelecimento. Além dessa parte que é delineada, que é um indicativo, um caminho que é feito para a gente orientar essa entrada e que a gente vai discutir um pouco mais na frente também. Bom, então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que levar em consideração que, e aí eu já falei, né, a acessibilidade não é só as pessoas que são deficientes físicos, elas também, hoje, foram inseridas, certo? Tem outros tipos de acessibilidade que são garantidos também. O que a gente vai discutir mais aqui em relação a essa resolução é a pessoa cadeirante, ou seja, a pessoa em cadeira de roda. Mas existe também as pessoas com mobilidade reduzida, que são os cegos, os que têm baixa visão, os que estão sob uso de muleta, enfim, que tem essa característica, não são cadeirantes, mas eles têm uma dificuldade de se locomover
de maneira autônoma. Então, eles precisam ter um indicativo, um caminho traçado por muitas vezes, certo? Que é o que a gente vai ver também, dentro do estabelecimento, até para garantir uma maior estabilidade. Idosos também, algumas vezes, dependendo enfim, do avançar da idade ou da capacidade física que esse idoso tem, ele também entra nessa categoria de pessoa com mobilidade reduzida. Isso, exatamente, Amanda, e entra naquela situação que eu havia falado, né, de tentar melhorar esse caminho. Isso. Bárbara, em relação ao cinema, eu particularmente acho que, assim, a gente vai ver que existe um percentual, uma lógica para cálculo de vagas em relação a vários públicos, especificamente. Mas, em específico, ao cinema daqui, eu não acho que o que é garantido ali é a acessibilidade. Por quê? Onde que é o local do cadeirante? É na primeira fileira, certo? Então, isso não é garantir exclusivamente a acessibilidade daquele cliente. Para você garantir, você tem que promover que ele possa escolher e não que já esteja escolhido o local onde ele vai assistir o filme. Certo? Então, assim, ao meu ver, não é um quesito de acessibilidade. Agora, se existisse uma rampa e aí ele pudesse, mesmo que lateralmente, a cadeira dele lateralmente, mas se ele pudesse escolher desde a primeira até a última fileira, isso sim seria acessibilidade para ele. Mas não nessa condição de você já predeterminar onde que a pessoa vai sentar ou então, vai ela aqui na primeira fila. Em outros cinemas aí para fora, tem espaço dela, você tem esse suporte do cinema. Então, como eu falei, pessoas em cadeiras de roda, pessoas com mobilidade reduzida e também obesos, certo? E aí entra muito naquela questão. Hoje em dia, ainda existem pessoas que questionam por que, por exemplo, os obesos estão agora garantidos por lei na fila de prioridade do supermercado, principalmente, né? Onde existem essas filas de atendimento prioritário, bancos, enfim. Só Porque que, a Cláudia, deixa pessoa eu falar. obesa, a gente tem que levar em consideração. Pode falar. É porque, assim, aqui em Rio Branco, sim, só tem aquela primeira fila ali para eles colocarem a cadeira. Mas já fui em cinema em outros lugares, onde tem, assim, rampas, assim, dos dois lados e no meio, e cada fileira tem um espaço para cadeira, entendeu? Não é só lá na primeira fila. Só que em Rio Branco é assim, porque aqui em Rio Branco é um atraso total, né, filha? Pois é, e aí isso não é acessibilidade, porque você determina onde a pessoa vai sentar. Então, se eu não quero pagar na primeira fileira, porque a imagem fica aqui na minha frente, por que um cadeirante, que também vai pagar, porque o ingresso dele não é gratuito, tem que estar num local que não vai garantir uma qualidade para o filme dele também, certo? Então, isso é uma discussão que a gente tem que ser feita. E no estabelecimento que a gente tem o poder de configurar o local da estrutura, a gente tem que se atentar também, certo? Porque pode não ser a gente, mas às vezes a gente também passa por essas situações. Então, eu conheço muitas pessoas que tinham alguma dificuldade para trabalhar com acessibilidade, e aí ou sofreram acidente de moto, ou então sofreram algum tipo de acidente, e eles precisaram da questão da acessibilidade e viram o quanto, principalmente o nosso estado, o nosso município, de uma maneira geral, não atende satisfatoriamente essa questão da acessibilidade, certo? E é uma discussão que tem que ser feita por todos, justamente, porque você tem que garantir a autonomia do próximo. Se as pessoas conseguem ir e vir. Lá na Unimeta Pode mesmo, falar. lá só tem elevador, né? O acesso da Unimeta lá para Tá os pisos lá cortando. de cima, só tem elevador Pode lá na falar agora. Unimeta, né? Lá na Unimeta, o acesso lá para os pisos lá de cima só no elevador, não é isso? O único acesso externo é ali o do estacionamento,
né, Digamos, que falta energia. Se tiver um cadeirante, ele não vai tem ter como aquela subir, né? rampa paralela. Porque tem outras Pela faculdades que tem escada, as não. rampas, tem elevador, tem rampa, tem tudo, até lá no último piso, né? E lá na Unimed eu estava observando que lá só tem um elevador. Exatamente. Exatamente. Então, e aí a gente sabe que um cadeirante dentro do elevador ali, ainda mais no auge ali do horário que começa as atividades, que lota todo mundo, é desconfortável até mesmo para o próprio cadeirante, por mais que ele esteja dentro desse espaço. E uma das coisas que a gente vai trabalhar com essa normativa que eu estou apresentando para vocês é que existem metragens corretas, porque às vezes a gente pensa, ok, tem que passar um cadeirante, eu tenho que passar um deficiente físico aqui, mas eu penso só nessa pessoa, e aí eu não penso lateralmente o espaço que precisa ter, ou então, enfim, para garantir uma trafegabilidade de maneira correta e adequada, certo? Então, retornando aqui. Quando a gente fala, então, da pessoa obesa, a gente também tem que entender e ter conhecimento que hoje ela é prevista também em atendimento prioritário. Porque lá na nutrição existem as pessoas que estão no peso normal, né, que é considerado eutrófico, estão em sobrepesos, e depois do sobrepeso eu tenho 3 níveis de obesidade, que é a obesidade 1, a 2 e a 3. Quando eu tenho a obesidade 3, que é aquela obesidade limitante, que para a nutrição a gente conhece como obesidade mórbida, porque é o momento que você não consegue realizar suas atividades, você não consegue sequer ficar sentado por conta do acúmulo de gordura adiposa no seu organismo. Então, isso, imagina só, dificulta que essa pessoa ela faça as suas atividades de maneira adequada. E a gente percebe também que a maior parte das estruturas, elas não estão preparadas para esse público específico. Então, por exemplo, para quem já andou de avião, a gente sabe que aquela cadeira do avião, ela é extremamente estreita. Ela só fica folgada basicamente para uma criança. E aí, imagina só, eu tenho um viajante, certo? Um passageiro, que ele está no quadro de obesidade. Nunca o avião ele reserva uma cadeira específica, nem mesmo aquela que a gente tem que pagar mais caro, que eles dizem de conforto, mas na verdade é só a diferença de uma fileira para outra. Muitas vezes o que a gente vê de relato é que esse passageiro ele compra 2 cadeiras para garantir que ele seja alocado dentro da aeronave, certo? Então isso a gente tem que ter previsão também. Aí muitas vezes a gente projeta um banheiro, ou então projeta cadeiras no nosso estabelecimento, e não leva em consideração que a gente pode atender, e a tendência em relação a dados nutricionais, principalmente aqui na cidade de Rio Branco, que é considerada a capital da obesidade, que a gente não vai receber um paciente que é obeso. E aí, se eu coloco uma estrutura que não vai garantir o conforto desse paciente, desse cliente, desculpa, ele pode se machucar, ele pode, enfim, sofrer algum tipo de dano no nosso estabelecimento que vai ficar sobre a nossa responsabilidade, porque a gente não previu uma estrutura necessária. Sim, existe um estudo da área da nutrição, que é o Vigitel, e aí ele colocou que a nossa cidade, em relação à quantidade pela população, certo? Porque é uma população bem mais baixa, é considerada a capital da obesidade, por conta dessa relação, né, da nossa estatura ser bem mais baixa quando comparado aos outros municípios, e por outras características, hábito de comer muito fora, não praticar atividade física, enfim. Eu posso até depois compartilhar esse estudo com vocês. Inclusive, saiu um do ano passado, ou está saindo esse ano, se eu não me engano, e aí a gente está esperando ver como que esse cenário mudou, certo? Se a gente volta um pouco mais para baixo e sai dessa liderança. Bom, então a gente tem que considerar dessa forma, então, esses 3 públicos, certo? De maneira geral, para garantir uma acessibilidade. Então, agora imaginem e tenham isso em mente. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai focar especificamente aqui nas pessoas cadeirantes, ou seja, em uso de cadeiras de roda, até por conta do espaço físico que tem que ser mais planejado também.
porque os outros, principalmente as pessoas que são deficientes visuais, elas não requerem tanta adaptação a termos de estrutura física em relação a dimensões, quando comparados à pessoa cadeirante, tá? Bom, então eu trago essa primeira imagem aqui para vocês, que na normativa, na resolução que eu apresentei, vai estar como PCR, certo? Pessoas de cadeira de roda. PCR para outras áreas tem outro significado, né? Mas aqui é no sentido de pessoas em cadeiras de roda. Então, percebam que eu tenho um indivíduo que vai ficar sentado nessa cadeira, só que estruturalmente essa cadeira ela tem uma dimensão, certo? Então, cai por terra, por exemplo, o primeiro pensamento que as pessoas têm, que qualquer pessoa pode usar cadeira de rodas. E aí, se eu tivesse um obeso aqui, que precisasse usar cadeira de rodas, será que por essas dimensões, esse obeso estaria garantido para usar? Muitas vezes não, certo? Então, cadeira de roda é um aparelho que custa caro, até pela questão da infraestrutura dele, e ele precisa dessa adaptação para garantir que a pessoa tenha essa autonomia de ir e vir. Hoje em dia tem vários tipos de cadeiras, existem aquelas automáticas, certo? Que a pessoa que conduz, ela basicamente não tem nenhum esforço físico, apenas ir ali fazer o direcionamento, mas ainda assim, a gente precisa garantir que ela tenha completa autonomia em visitar o nosso estabelecimento. Bom, então aí as proporções que ela tem. Só a cadeira de largura, ela vai ter quase 70 centímetros, certo? E aí, aqui em relação, quando eu tenho a cadeira especificamente, paralelo a isso, eu tenho a extensão das rodas, certo? Que é o que vai movimentar. Então, vai aí 1,5 metro de largura, só dessa parte aqui estrutural. E aí eu imagino assim, ok, eu estou fazendo um corredor para o meu estabelecimento, ou então eu estou fazendo um banheiro, e aí eu penso que qualquer pessoa pode utilizar ou pode se movimentar, locomover nesse espaço. Será? Porque se eu penso assim, uma cadeira, então eu sei que de largura ela vai ter quase 1,5 metro. Então, basta fazer uma parede ali de 1,5 metro. Só que a gente sabe que cadeirante, se a cadeira não for automotiva, né, ela não for automática, o cadeirante ele precisa segurar, ou seja, ele precisa abrir o braço para guiar a roda dele. Então, se ele tem esse espaço limitado, ele não vai conseguir se locomover. Fora que provavelmente o corpo dele vai ficar se batendo nessa parede. E aí, além disso, eu também tenho que pensar que essa pessoa pode estar acompanhada, eu posso ter um cadeirante saindo do meu estabelecimento, enfim, eu posso ter outras pessoas entrando. Então, quando eu penso em projetar o meu espaço físico, eu não posso simplesmente fixar a minha imagem de que só precisa garantir o espaço do cadeirante. Então, de maneira geral, é interessante que a gente coloque corredores aproximadamente com 4 metros de largura, ou mais, dependendo da situação, certo? Para que eu garanta que possam circular 2 cadeirantes indo e vindo, por exemplo, ou um cadeirante e a circulação dos demais clientes dentro desse meu estabelecimento. Aí eu também trago aqui essa cadeira fechada, certo? Às vezes o próprio estabelecimento pode ter uma cadeira adaptada, ou então um espaço onde eu posso tirar esse cliente da cadeira e colocar nesse outro espaço, mas aí eu também tenho que prever que fechada essa cadeira ela também vai ocupar um determinado espaço. Então, se eu vou colocá-la próxima à parede, ou então próxima à superfície, onde ela vai ficar ali enquanto o cliente está realizando sua refeição, eu também tenho que prever esse espaço para que não atrapalhe a movimentação da comida, dos clientes, enfim, não prejudique o tráfego dessas pessoas dentro do estabelecimento. E aí aqui é só para visualizar o que a gente havia conversado. Por exemplo, se eu coloco especificamente a largura lá da cadeira, sem considerar a roda, percebam que aqui, o indivíduo ele não tem uma locomoção folgada, certo? Ele vai se machucar, ele provavelmente vai passar essa mão aqui próxima à parede, vai se arranhar, enfim.
Aqui eu já garanto uma possibilidade mais adequada, onde eu tenho um cadeirante e aí eu tenho uma circulação de outro cliente de maneira livre, certo? Que é até 1,50 m, mais ou menos. E aqui já é o máximo, ou ideal, certo? Garantindo, levando em consideração essa largura entre as duas cadeiras, que podem ser um cliente indo e retornando dentro desse estabelecimento de maneira sem ter nenhum tipo de prejuízo à movimentação. Porque imagina só, eu não posso parar um estabelecimento para que um cliente saia especificamente, certo? Isso vai chamar atenção, isso vai mostrar para o estabelecimento, para os outros clientes, que o estabelecimento ele não está pronto para receber determinados públicos. A gente também tem que se preocupar com a rotação desse paciente, ou seja, esse paciente vai entrar, ele vai ficar de frente, ele não vai ter que se locomover à esquerda ou à direita, se posicionar melhor para chegar na mesa, ou então no balcão onde está sendo servido a comida. Então, é colocado que, por exemplo, para garantir a rotação de 90 graus, ou seja, ele vire à esquerda ou à direita, eu tenho que ter de largura 1,20 m por 1,20 m, e eu garanto essa volta parcial. Para que garanta 180, que é quase uma rotação completa, ele vai aumentar um pouquinho mais, 1,50 m por 1,20 m. E para que ele faça o giro, certo? Ele consiga se locomover em 360 graus, ou seja, para todos os ângulos, o diâmetro aqui, e lá em questão de matemática, tem que ser de pelo menos 1,50 m. E isso é muito importante porque, por exemplo, às vezes a gente tem um espaço, mas no meio do caminho a gente coloca ou um balcão, ou uma mesa, ou outro tipo de estrutura que não garante que esse cadeirante consiga se posicionar. Às vezes é o jeito que ele entra, ele já vai ter que ficar. Então, provavelmente vocês já viram, enfim, em restaurantes ou em outros locais, que o cadeirante ele está sentado de maneira paralela à mesa, como se ele apoiasse um braço na mesa e ficasse lateralmente conversando com as pessoas, ou então fazendo a refeição paralela. Isso não é garantir a acessibilidade dele. Ele tem que ter essa possibilidade de fazer o giro e se posicionar da maneira que ele achar mais adequada, de frente para a mesa, ou de frente para o balcão, enfim, garantindo que ele consiga autonomamente fazer a sua refeição. E para isso, são empregadas, por exemplo, algumas situações para tentar facilitar. E aí, essa parte da sinalização não vai ser muito surpresa para ninguém, certo? Porque a sinalização a gente já aprende em todos os pontos e existem aquelas sinalizações que você visualmente já consegue identificar do que se trata determinado assunto. Então, a sinalização nada mais é porque para indicar essa acessibilidade aos serviços. Então, eu consigo, no meu estabelecimento, identificar se existe acessibilidade, ou seja, foi planejado um atendimento autônomo e acessível para o paciente, e identificar quais são esses espaços ou áreas de circulação que são disponíveis. E quando a gente fala de sinalização, as mais tradicionais seriam essas. Então, aqui eu tenho a sinalização para pacientes que são cadeirantes, certo? Pacientes em cadeiras de rodas, clientes, desculpa. Para aqueles clientes que têm uma mobilidade reduzida, ou seja, pacientes que podem ser cegos ou então idosos, que tenham uma limitação um pouco maior, não só simplesmente por conta da faixa etária, porque aí o símbolo para o idoso é outro, mas esse que requer um cuidado no momento da sinalização também, para identificar que ele é garantido e ele consegue ter uma circulação ampla naquele estabelecimento que eu tenho. E aí, para além disso, eu também tenho que sinalizar obrigatoriamente os espaços de higiene pessoal, certo? Então, os banheiros, ou então lavabos, enfim, eu tenho que identificar de maneira unissex, ou quando for o caso, que é individual, certo? Aqui por gênero específico. Então, quando é simplesmente o banheiro reservado ao gênero,
especificamente, eu vou colocar um desses indivíduos. Então, até hoje em dia, há o debate e a discussão para mudar a categorização dessa sinalização, atendendo às discussões atuais em relação a gênero, exclusivamente também. Então, mas no momento, o que é utilizado são essas nomenclaturas visuais ainda. E aí, quando tem a junção, por exemplo, que esse banheiro garante uma autonomia, uma acessibilidade para deficientes físicos femininos, e aqui o masculino. E aí percebam que existe uma cor padrão, certo? A gente não pode inovar muito em relação a essa cor. Não combina com a cor da porta. Enfim, ele é padronizado. Ou é o fundo azul com a imagem em branco, ou no fundo preto com a imagem branca, ou um fundo só desenhado, delineado com o aspecto preto. Não pode ser vermelho, amarelo, verde, enfim. São essas as sinalizações que estão previstas por outra normativa da ABNT também. Então, são apenas esses 3 tipos de cores, que eles estampados em qualquer tipo de superfície, eles vão conseguir ter esse contraste e fazer uma identificação rápida de qual é a informação que aquela sinalização ali está sendo retratada. E isso acaba sendo, enfim, né, de conhecimento de todos já, a gente visualmente, quando olha, consegue entender qual é a mensagem que está sendo transmitida através daquela minha sinalização. E ainda falando de sinalização, existem locais para que eles sejam posicionados, certo? Não é simplesmente colocar numa parede onde as pessoas visualmente não consigam visualizar, identificar, porque ela precisa, geralmente, no momento que você entra no estabelecimento, você dá de cara com esse tipo de sinalização. Então, o que é previsto pela normativa é que elas sejam nas entradas, e aí fica bem de frente já para o cliente, geralmente na porta ou uma parede próxima à porta, que eu consigo entrar no estabelecimento, adentrar e já conseguir visualizar esse tipo de sinalização. Ele também é muito comum para as áreas ou delimitar as vagas de estacionamento, certo? Então, quando a gente chega em determinado restaurante, de longe a gente já consegue visualizar que as pessoas que têm uma necessidade de atendimento, uma acessibilidade para garantir, são as primeiras vagas. E aí muitas pessoas acabam se questionando por que sempre são as vagas mais perto da porta. Alguém poderia me dizer por que geralmente são as vagas mais próximas do estabelecimento e não lá no meio ou no final? Por causa da locomoção mais rápida para ela. Em vez de ficar lá atrás ou no meio, fica na frente. A pessoa saindo do estacionamento já, aquele cadeirante ou aquele deficiente, já direto para a porta, para não dar, como posso falar, um percurso muito grande para ela. Exatamente, Matheus, é esse o ponto mesmo. Então, assim, quando a gente leva em consideração, vamos pensar em situações drásticas. Imagina que o estabelecimento, enfim, esteja pegando fogo ou esteja sob algum tipo de risco. Eu tenho que garantir que as pessoas que estão com algum tipo de redução de mobilidade ou com algum tipo de deficiência, em qualquer que seja os níveis desse tipo de deficiência, eles sejam socorridos e atendidos de uma maneira mais rápida. Se eu tenho um cadeirante, se eu coloco a vaga de estacionamento dele lá para o final, esse cadeirante ele vai ser prejudicado. E aí, muitas vezes, eu não tenho um estacionamento que é regular, porque a gente sabe a estrutura de alguns estabelecimentos que a gente tem aqui na nossa cidade, certo? Ou ele não é regular, ou ele é cheio de pedras, ou ele tem muita areia, ou tem muito barro, enfim. Então, eu tenho que garantir que essas vagas, justamente como você havia dito, são o mais próximo para evitar essa locomoção tão longa, certo? Então, ele estaciona, ele realiza suas compras ou vai fazer a sua alimentação e já retorna de maneira facilitada, sempre ali garantindo o início. Então, é por isso que vagas para idoso, para gestante, para pessoas obesas, para pessoas cadeirantes, são sempre próximos
ou das calçadas, até para que já tenha esse espaço mais preservado, ou bem como para facilitar essa saída rápida do estabelecimento. Saída e entrada rápida. Mas também muitas dessas vagas não são respeitadas por certas pessoas, como no supermercado, o shopping também. Ninguém respeita. A Tudo, na vaga do verdade. cadeirante, né, no estacionamento, tem aquelas faixas ali. Aí tem gente que estaciona nela, aí fica a impossibilidade da pessoa, aquele cadeirante, entrar no carro. É por isso que muitos carros não têm aquele logotipo lá de cadeirante. Muita gente não obedece isso, poucos obedecem. Sim. Existe a sinalização, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que o idoso não é só você ter 60 anos que te dá o direito de ficar na vaga do idoso, certo? Pela legislação do Detran, você tem que fazer o cadastro, tem que ter aquela ficha que vai ser posicionada no carro, porque também não adianta eu ter a ficha, enfim, deixar minha ficha em casa. Ela tem que estar visível dentro do carro, porque senão a pessoa pega a multa igual. A mesma coisa do cadeirante, da gestante, enfim, quando você requer um atendimento específico, nesse caso, para garantir acessibilidade, você tem que estar visível. Antigamente, as pessoas que eram cadeirantes tinham aquele adesivo, certo? Que geralmente colocavam na traseira do carro e tudo mais, mas hoje em dia é tudo com cartão, que você deixa ali no painel da frente e visualmente a pessoa consegue identificar. E esse ponto é muito específico, principalmente com os cadeirantes. Eu vejo o ponto de que as pessoas estacionam na vaga que não é delas, eu nem faço mais a discussão, certo? Porque, enfim, eu não sei o que acontece, se elas estão dormindo na aula do Detran nessa hora, enfim. É uma situação que me deixa extremamente irritada. Eu achei muito legal aquela campanha que saiu há algum tempo atrás do Detran, que era falando essa vaga não é sua por nenhum minuto, certo? Então as pessoas elas se respaldam desse ponto de que geralmente essas vagas são as mais próximas para estacionar lá. Ou então, que é a pior desculpa que eu acho. Eu vou ali rapidinho, nem vai demorar. Então, quem tem esse tipo de discurso, eu já nem consigo falar mais, porque é uma vaga para um público específico. Se você quer utilizar, atenda aos critérios dessa vaga específica, certo? Porque ninguém quer ter a dificuldade, todo mundo quer só ter a facilidade. E aí isso é uma coisa que a gente tem que estar ali diariamente. Eu, particularmente, quando vejo, eu sempre fico de olho para identificar. E eu acho que o que mais tem, as pessoas estacionando em vaga de idoso e de deficiente. Eu acho o máximo quando alguém vem e estaciona atrás, que realmente precisa utilizar. Esse é o ponto máximo. Principalmente eu via muito isso acontecendo no shopping. Achava muito legal. Nessas horas As pessoas se ninguém do revoltavam e Detran elas vinham e aparece. estacionavam atrás. É nessas horas Exatamente. que ninguém do Detran aparece. Mas eles podem ser multados, inclusive você pode até chamar, né, para ter a multa. Não pode estacionar, viu? Porque não é para quem tá andando no carro, você tem que ter a pessoa. Então, muitas vezes as pessoas acham, eu tenho adesivo, mas, tipo, é meu pai, é meu avô, é meu tio. Se eu não tô com essas pessoas, a vaga não é minha. Não é a vaga do carro, de quem é dono do carro, porque o adesivo tá ligado naquele carro. É das pessoas, certo? E aí você faz certo, não é isso, você vai pro céu. Não estacione, viu? Em vagas que não são características de vocês, certo? Um dia, daqui a algum tempo, a gente vai conseguir utilizar, por exemplo, a vaga de idoso. Até lá, vamos estacionar nas vagas que estão destinadas para a gente. Essa questão da discussão ela é muito importante. E aí, além disso, também tem a sinalização dos sanitários, certo? Que era o que eu havia mencionado em relação a essas imagens aqui para sinalização. Existe também, principalmente em restaurante, os banheiros que são comunitários, certo? Onde você tem o fraldário, ou então onde você precisa ter o acesso da família, muitas vezes do homem, da mulher, para que, enfim, leve uma criança, enfim, né? Tem uma situação que você vai ter que ter um acompanhante para realizar uma troca, enfim, ter um atendimento ali, e aí isso torna-se um banheiro comunitário. E a gente precisa prever isso também. Não adianta eu ter a plaquinha de que o meu banheiro é acessível, e aí eu chego lá, a porta não tem nem 1 metro de largura, e principalmente o vaso sanitário não tem uma estrutura para receber
o cadeirante ou a pessoa que está com uma necessidade. Então, se vocês lembrarem bem, quando a gente entra nos banheiros que são adaptados, a gente tem a estrutura. Infelizmente, não são os primeiros do box, geralmente eles são o último, mas é um banheiro que tem um espaço bem maior. Ele geralmente tem os apoiadores, né? Não é apoiador o nome específico, mas aquelas barras de apoio para que você consiga se movimentar ou se segurar, apoiar de maneira mais efetiva. E aí a estrutura do vaso sanitário, ela é mais elevada também, para que eu faça muitas vezes esse transporte, saia da cadeira de rodas e vá para o banheiro, enfim. Porque não é todo mundo que usa cadeira de rodas que anda com aquelas sondas, por exemplo. Hoje em dia, as sondas, elas facilitam um pouco a vida dos cadeirantes nesse sentido de ir ao banheiro, por ter aquela bolsa específica da sonda. Mas ainda assim, existem os cadeirantes que têm ampla autonomia para irem ao banheiro, dependendo, é claro, do tipo de rompimento que ele teve na sua coluna vertebral. E aí, ainda falando de estacionamento, né, aqui eu trago para vocês, a título de informação, como é que é colocado essa quantidade. Porque eu vejo também que existem alguns tipos de estabelecimento que elas pecam pelo excesso de vaga também. O estacionamento é minúsculo e eles põem praticamente todos prioritário. E aí tem, às vezes, aquelas pessoas que não entendem, quando está no estacionamento, que não tem vaga sem ser prioritária. Então, a gente tem que entender que existe um cálculo, existe uma normativa, certo? Prevista para isso. Então, quando eu tenho até 10 vagas no meu estabelecimento, eu não tenho uma obrigatoriedade, né? E aí isso está sendo até discutido na nova reformulação, para garantir um número X dessas vagas. Eu posso pôr as 10 vagas de prioritário, ou eu posso pôr uma prioritária para tudo, para idoso, para cadeirante, para gestante, para obeso, enfim. Ainda não existe esse consenso de como atribuir. O que a maior parte dos estabelecimentos faz? Eles colocam todos de maneira prioritária, que aí eu garanto, porque o que eu não posso ter no meu estabelecimento é não ter uma vaga de prioridade, certo? Então, é melhor que a gente se preocupe em ter essas vagas reservadas. Quando elas têm de 11 a 100 vagas, uma vaga vai ser reservada, especificamente. E aí, quando eu tenho mais de 100, eu vou para um percentual. Dessas 100 vagas, 1% vão ser reservadas para o meu estabelecimento, para colocar vagas específicas. A minha concepção é de que optem sempre por colocar e dar prioridade a essas vagas que são reservadas. Se você não tem, enfim, né, porque alguns estabelecimentos você nem tem o espaço do estacionamento mesmo. Ele é, enfim, entre dois estabelecimentos que já existiam, ou então é numa principal e aí você não consegue fazer o estacionamento. Mas se você tem uma vaga ou duas, você garante já logo para o prioritário, porque pelo menos você vai estar fazendo o correto, garantindo, por mais que, enfim, talvez você não tenha esses clientes, mas ainda assim, se você tiver, isso já chama a atenção para que as pessoas vão até aquele estabelecimento, porque elas visualizam, olha, aqui eles já consideram e planejam essa minha vaga para acessibilidade. E aí a gente tem que entender também outro ponto específico. Não adianta fazer a vaga de acessibilidade e não garantir a completa acessibilidade, porque eu tenho a vaga do idoso ou do cadeirante, mas aí eu não tenho rampa ou aquela descida, inclinação, desnível da rampa para que o cadeirante possa subir. Tem muito estabelecimento que eu vejo que da ponta onde o cara tem que estacionar até o momento de ter um desnível dessa rampa, ele tem que andar muito. Então, isso aí você não está garantindo acessibilidade. Você garantiu a vaga, mas não garantiu que o seu cliente chegasse até você. Então, você tem que ter o planejamento completo. Isso tudo é uma conversa que tem que ser estruturada com o engenheiro físico, engenheiro civil, na verdade, enfim, com o arquiteto que está projetando o seu edifício ou o seu estabelecimento. Sim, igualmente o cego também. Então, muitas vezes, por exemplo, tem uma discussão que eu acho sempre interessante levantar. As pessoas acham que colocar rampa no estabelecimento garante a acessibilidade de todo mundo.
Só que a rampa, ela é muito mais para o deficiente físico do que para o deficiente visual, porque dependendo da inclinação que eu tenho dessa rampa, o deficiente visual ele pode se sentir comprometido na sua locomoção. Porque a gente sabe que como que o deficiente físico ele vai se locomover? Ele vai detectando o espaço, certo? Por conta, enfim, ou da muleta ou de outro instrumento que ele utiliza, do cão guia, esse espaço. Então, às vezes, essa inclinação, quando ela é muito diferente do que é previsto pela normatização, ele pode atrapalhar. Ele favorece o público físico, mas para o visual, para o cego especificamente. E pronto, já sou o rei da acessibilidade, não é? E aí, para finalizar, eu trago para vocês em relação aos refeitórios, certo? Que é uma coisa que a gente precisa se preocupar. O refeitório, eu acho que é a parte do estabelecimento onde a gente mais encontra erros, porque às vezes a gente faz ou mesas muito baixas, e eu, no fato de não usar a cadeira de roda, já sinto a minha perna sendo comprimida. É um espaço que basicamente só criança para sentar, ou então tem aquelas mesas que são extremamente altas. E aí fica confortável para que essa pessoa faça a sua refeição. Então, eu tenho que destinar 5% do total das minhas mesas dentro do meu estabelecimento. E aí, sempre tentar deixar da maneira mais acessível, se possível, logo na entrada, enfim. Se eu não tenho espaço de ampla circulação, coloco essas mesas ali na entrada, que aí já facilita, pelo menos nesse início da locomoção. A altura mínima é de pelo menos 73 centímetros, para aí garantir que você tenha a entrada do cadeirante, justamente para evitar o que eu havia mencionado no início, daqueles cadeirantes que sentam paralelo à mesa, porque eles não conseguem colocar a perna debaixo dessa mesa, certo? Então, eu tenho que ter esse espaço bem projetado. Não posso que ela seja muito grande também, porque senão ela vai ficar basicamente à altura do peito, e aí a gente sabe que não dá para fazer refeição aqui, né, com o braço estritamente elevado. E por último, garantir o autoatendimento, afinal de contas. Oi. E aí, por último, eu garanto o autoatendimento, certo? Que é no sentido, por exemplo, RU da vida, ou então nos restaurantes self-service, que você vai lá e tem o próprio cliente se servindo. Então, eu tenho que garantir que esse balcão de atendimento fique em uma altura que eu possa me servir. Porque senão, o que vai ser necessário? Trazer um colaborador, depender de um outro cliente para que ele sirva a minha comida? Então, isso eu não estou garantindo a acessibilidade dele. Eu estou excluindo aquele meu cliente. Então, ele também tem que estar nessa altura que ele próprio possa se servir. Tem aquela bancada, certo? Para que ele vá passando o prato, enfim, o que é chamado de passa-prato, tendo essa altura mínima garantida, que é até 85 centímetros em média, né, aqui em relação à distância do chão, que aí você garante especificamente essa altura, que vai ser basicamente na altura do ombro dele, mas que ele pode fazer a refeição e conseguir ir para a mesa sem a ajuda de terceiros, certo? Alguma dúvida até aqui? O que eu queria trazer em específico desse tema era mais voltado para os cadeirantes mesmo, porque eu acho que são o público que são mais maltratados, mais desassistidos, na verdade, quando a gente fala de estabelecimento que serve alimentação, porque existe muita preocupação, por exemplo, em tentar adaptar material para os cegos, para a locomoção deles, até porque parece que visualmente eles requerem mais atendimento, e por muitas vezes você esquece dos outros públicos também. Não estou dizendo que não é importante, sim, é importante que todos os públicos garantam a sua autonomia, mas a gente também não pode ser excludente. Lembrar, acessibilidade é garantir a autonomia para todos os públicos. Eu também não posso escolher para qual público em específico eu vou dar mais atenção ou eu vou ter mais cuidado, porque aí eu vou estar sendo excludente da mesma forma. Então, o ideal é que a gente tenha o piso tátil, que aí eu garanto para os deficientes físicos,
Eu tenho esses corrimões, eu tenho a rampa, enfim, garantindo para o paciente que tem deficiência física de locomoção em específico, e vai garantindo dos outros indivíduos também, que aí em termos, por exemplo, para o idoso, nem todo idoso vai ter uma limitação em relação à sua locomoção, certo? Às vezes é só por conta da idade, mas ainda assim ele já entra no critério da acessibilidade para o atendimento universal também. Bom, então, em relação a isso, era o que eu queria trazer para vocês. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, algo que vocês não concordam? Não? Beleza, então. Vou fazer a chamada aqui pelo chat de vocês. Alessandro? Presente. Amanda? Amanda? Presente. Presente. Ana? Camila? Presente. Está aqui. Alcione? Presente. Alcione? Presente. Daniela? Danilo? Presente. Edilson? Israele? Doutora Bárbara não tá aí não, professora. Tá. Não, é porque eu tô fazendo pela ordem aqui do chat. Aí, como o teu tá. tem receitas antes. Clisma? Presente. Marcelo? Eu. Maria? Maria? Eu quero. Moisés? Presente. Ai, pulei o Matheus. Matheus? Presente. A Maria tá Natan? presente, Suelen. Super, mãe. Não, eu vi aqui. É só porque eu queria que ela registrasse no chat ou ao vivo. Ou no microfone, mas beleza. Ramon? Presente. Bárbara? Presente, tô aqui. Tá. Juan? Presente. Ok. Tatiane? Presente. Alisson? Presente. Tainá? Presente. Tainá é Tainá ou é Taina? E eu sempre falei errado. É Tainá mesmo. Taina. Ah, tá, beleza. Tiago? Pessoal. Thalisson? Ah, não, eu pulei o Thales já. Presente. Úrsula? Foi mal, Thales. Presente. Úrsula? E o Wesley? Presente. Beleza, então. Deixa eu só encerrar aqui essa gravação.